É raro o tipo de artista que sempre soube o que queria fazer desde pequeno e teve o apoio incondicional da família para poder seguir esse sonho. Então, quando a gente se depara com um artista desses, eu acho que vale a pena prestar um pouquinho de atenção. Kate Bush é uma cantora inglesa que começou sua carreira muito cedo, aos 16 anos, quando foi descoberta por David Gilmour do Pink Floyd. Já aos 18, quando lançou seu primeiro disco, Kate já entrou para a história da música britânica, sendo a primeira mulher compositora a ficar em primeiro lugar das paradas. Isso ainda com o primeiro disco. Como fã de Stranger Things, eu adorei que adicionaram a música Running Up That Hill na trilha sonora da quarta temporada. Ainda mais para acompanhar a trajetória de uma das minhas personagens preferidas, né? E também uma das mais multidimensionais, na minha opinião, Max. Então, se você chegou aqui por causa de Stranger Things, seja muito bem-vindo. E se você conhece Kate Bush, mas nunca foi muito a fundo e gostaria de conhecer mais, parabéns por esse sentimento. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente abre a mente e os ouvidos para música nova, para arte nova, seja ela do passado ou do presente. E eu já aviso para quem não conhece, tá? Kate Bush é uma artista única. E eu sei que a gente pode falar isso de vários outros artistas, mas eu ouso dizer que no caso da Kate Bush é verdade. A maioria dos artistas que a gente ouve tem uma carreira pautada na construção de um estilo, que é aperfeiçoado a cada disco, mas Kate Bush vai pelo caminho oposto. Ela cria um disco, cria um conceito só para abandonar no disco seguinte. Logo, nenhum dos seus trabalhos serve como base de toda a sua carreira, porque são todos muito diferentes uns dos outros. Por isso, se você tiver curiosidade, eu recomendo que você ouça os 10 discos dessa lista na ordem, para você acompanhar a evolução de uma mente inquieta e absurdamente criativa. E não se preocupa se você não absorver de primeira, se você achar esquisito. É assim mesmo, só deixa a porta aberta para a bizarrice entrar. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou pegar os 10 discos da carreira da Kate Bush, os 10 discos oficiais, vou dar uma breve introdução de cada um, a minha opinião, as minhas 3 preferidas e uma nota, porque é legal dar nota. The Kick Inside, o primeiro disco de Kate Bush de 1978. Aqui nós entramos na mente fértil de uma adolescente que divaga sobre sexo, sobre amor, sobre o sobrenatural, sobre inclusive cólicas menstruais. Uma característica marcante no trabalho da Kate Bush é que ela é uma leitora nata. Ela sempre leu muitos livros. E embora as suas músicas reflitam seus sentimentos e suas experiências, ela geralmente parte do princípio de personagens imaginários, em situações bizarras, inusitadas ou épocas distantes. E o maior exemplo disso, claro, né, é o seu maior sucesso, que vem desse disco, que é Wuthering Heights, que é baseado no livro Morro dos Ventos Vivantes, onde ela interpreta a personagem principal do livro, ou uma delas, Katie. Falando de histórias bizarras, temos a faixa título, né, The Kick Inside, o chute que vem de dentro, ou seja, um bebê. Essa música é uma carta de suicídio de uma mulher para o seu irmão, de quem ela ficou grávida. O produtor e arranjador Andrew Powell acertou em cheio nas escolhas sonoras, que dão ainda mais vida e cor para as histórias surreais de Kate. E embora as músicas tenham essa vibe do além, do sobrenatural, elas são muito bem fincadas no solo, porque a banda é muito consistente, sabe? Você não fica com a impressão de estar ouvindo um disco de uma cantora somente, mas sim um disco de uma banda. Esse disco é um compilado, afinal, das composições de uma adolescente que cresceu ao som do rock dos anos 60 e 70. Esse disco, pra mim, soa como uma brincadeira maravilhosa de uma criança, sabe? Livre pra criar. Mas Kate Bush não era mais uma criança, e finalmente ela estava realizando seu sonho, que segundo ela era simplesmente colocar suas músicas num disco de plástico. Minhas 3 preferidas: The Saxophone Song, Oh to Be in Love e, claro, Wuthering Heights. Não dá pra tirar essa música da lista. Minha nota para esse disco é 9. Kate Bush tinha acabado de chegar, chegou com um disco espetacular, só que ela ainda iria afiar muito suas habilidades. Só que com The Kick Inside, Kate Bush já mostrou pro mundo que ela tinha criado um gênero musical para si própria. Segundo disco, Lionheart, também de 78. A gravadora, assim como todo mundo, ficou impressionado com a qualidade do primeiro trabalho de Kate Bush. E claro, visando mais dinheiro, eles quiseram aproveitar essa crista da onda de Kate, que até então ninguém sabia quanto tempo ia durar, e resolveram pressioná-la para lançar outro disco no mesmo ano. Ela já tinha mais de 200 músicas compostas durante toda a adolescência, então não foi difícil montar o segundo disco. Só que isso deixou Kate muito infeliz. Minhas 3 preferidas. A primeira faixa, Symphony in Blue, uma das reflexões sobre amor e sexo mais lindas, inteligentes que eu já ouvi. E olha que ela ainda tinha só 18 anos. Full House, porque eu gosto quando ela é louca.
e Kashka from Baghdad, mais uma das histórias fantásticas de Kate Bush. Aqui, uma menina observa um casal de homens pela janela enquanto eles se amam e sonha em entrar e viver esse amor junto com eles. Minha nota para esse disco é 7. Embora tenha músicas muito boas, o trabalho de ouvi-lo do começo ao fim pode ser um pouco desafiador. E esse disco pode ser entendido, ao menos para mim, como o fim da primeira fase da carreira dela, onde ela ainda não tinha a produção total dos seus discos. Fato que iria mudar rapidinho. Terceiro disco, Never Forever, de 1980. A década de ouro da Kate Bush, né? Depois da experiência desagradável de ser pressionada a lançar um disco às pressas, Kate Bush resolveu ousar produzir um dos seus próprios discos. Aqui, como ela ainda não sabia muito bem por onde começar, foi auxiliada pelo experiente produtor John Kelly. O resultado é Kate se desviando cada vez mais da estrutura convencional de uma música pop, usando sua voz de forma ainda mais teatral, só que já era uma voz um pouco mais potente e segura também. Os arranjos, claro, são lindos e também inovadores. Hoje você consegue achar barulho de coisas quebrando, balão estourando, essas coisas na internet. Ou então você grava com seu celular, é muito fácil. Mas em 1980, um modernoso teclado sintetizador chamado Fairlight fez a cabeça da maioria dos músicos dessa década, inclusive de Kate Bush, e acabou ditando, pro bem ou pro mal, a cara, a identidade sonora de muitas músicas dos anos 80. Com o Fairlight, a Kate Bush descobriu que ela podia dar ainda mais cor e mais imagem às suas composições. E músicas muito inusitadas e incríveis surgiram. E uma delas é a minha primeira das 3 preferidas, Babushka. Egypt, né, Egito em inglês, onde ela faz meio que uma homenagem, né, ao Egito, como ela ficou maravilhada em conhecer, e faz uma certa analogia entre o formato das pirâmides e algo fálico. E Violin, talvez a música mais pesada da carreira da Kate Bush, muitas guitarras, um ritmo bem frenético, e na voz dela, ela meio que imita um violino. Eu acho imperdível. Minha nota para esse disco é 8. As músicas especiais da Kate Bush elas já estavam saltando por serem muito únicas, mas na construção geral talvez seja um pouco difícil ainda de acompanhar para um novo ouvinte, embora seja muito mais consistente que o disco anterior. Quarto disco, The Dreaming, de 1982. Kate Bush tinha encontrado a sua casa, e essa casa era o estúdio. The Dreaming é o primeiro disco que ela compôs sozinha. Com essa nova liberdade conquistada, Kate Bush entregou um disco feroz, extremamente experimental e musicalmente tresloucado. The Dreaming é a primeira pista, ou melhor, é Kate Bush mostrando pro mundo, de uma vez por todas, que ela não tinha o menor interesse em criar hits para ficar no topo das paradas. Ela sempre seguiu o seu coração e a sua criatividade. Sinceramente, para mim, não existe nenhuma faixa ruim ou pulável nesse disco. Não tem nenhuma faixa filler, sabe? Porque os mundos que ela finalmente conseguiu criar... Bom, ela sempre criou desde o começo, mas agora... com toda a liberdade possível, ela entregou mini-filmes, sabe? Curta-metragens bizarros, inusitados e até assustadores, assim. E ela foi muito criticada na época desse disco por fazer um trabalho produzido demais. E de fato, são muitas sobreposições de vozes, mudanças de tempo, barulhos loucos, ritmos frenéticos, mas a gente tem que lembrar que todas essas músicas nasceram da mente de uma mulher ao piano. Então a loucura faz nada mais nada menos que acompanhar a melodia. The Dreaming é hoje um disco reverenciado, entrou para uma lista do NPR, a produtora do Tiny Desk Concerts, como um dos maiores trabalhos já feitos por uma mulher. E ainda tem o backing vocal de David Gilmour, uma música muito estranha que reflete os dois lados da Guerra do Vietnã, pela visão de um americano e de um vietnamita. Minhas preferidas. A primeira faixa, Sat in Your Lap. Se você ouvir isso até o final, fica. Night of the Swallow, uma das maiores demonstrações das influências irlandesas da Kate Bush. Linda. E Get Out of My House. Embora não tenha performado muito bem nas paradas, Kate Bush tem muito orgulho desse disco. E eu também. Porque sem essa experimentação toda, sem essa liberdade total de um estúdio, ela jamais seria capaz de criar a sua obra-prima. Seu quinto disco, Hounds of Love, de 1985. Depois de gastar fortunas em horas de estúdio para produzir The Dreaming, que durou muito tempo para ser completado, Kate Bush e sua equipe resolveram montar um estúdio próprio. Daí, ela teve a liberdade total para fazer o que ela quisesse mesmo.
Toda a experimentação do disco The Dreaming se justifica aqui, porque a arte é isso, a arte não é uma inspiração que desce do céu e você faz algo incrível. A arte é tentar, é acerto e erro. E aqui, Kate Bush alcançou tudo. Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo como esse disco é influente. Bom, tá aí Stranger Things, que não me deixa mentir, né? O lado A é o lado dos hits, das músicas soltas, onde tem Running Up That Hill, onde tem Hounds of Love, onde tem Cloudbusting, que é sensacional. Mas no lado B, que tem um nome, se chama The Ninth Wave, a nona onda. Kate Bush aqui conta a história de uma mulher que estava no navio que naufragou e ela se vê sozinha no mar aberto à noite. Sério, o tapete sonoro que a Kate Bush cria, a maneira com que ela liga todas as músicas, é sensacional, é realmente uma obra de arte. Se você quiser, você pode ficar só com as primeiras músicas, são os hits, são maravilhosos. Mas eu te convido fortemente para acompanhar a história dessa mulher sozinha no mar à noite, transitando entre a lucidez e a loucura até ser resgatada no final do disco. Minhas 3 preferidas, Hounds of Love. Eu acho que essa é uma das primeiras músicas extremamente pessoais de Kate, onde ela conta o quanto ela é covarde para assumir o amor e pede ajuda ao seu amado para que ela consiga ser livre para amar. Cloudbusting, baseada no livro também, e The Dig of Life. Dig of Life é mais uma vez a Kate Bush mostrando as suas influências irlandesas e faz parte do segundo disco, do lado B na verdade, né? E é o momento onde a personagem tem uma alucinação, onde ela é uma bruxa sendo castigada na Inquisição. Minha nota para esse disco, claro, é 10. Não tem erros. Hounds of Love não tem erros. Se você gostou da conversa, ajuda esse projeto, eu tô muito empolgado. É só curtir o vídeo, isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que existe interesse nesse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal para receber notificações e, principalmente, participa da conversa, deixando seu comentário, suas preferidas, também sugestões de conteúdo. Vem conversar comigo, afinal, falar de música é legal.